Salve negros, alvinegras e amantes do futebol, que respeitam a estrela solitária de General Severiano, sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom pessoal, quem puder dar uma força pro meu trabalho e pro nosso canal, deixa o like, compartilhe com os botafoguenses, outras redes sociais, que é importante, inscreva-se no canal, que é importante pro YouTube ver o quanto quem fala e quem ama isso aqui. A estrela solitária de General Severiano tem muito peso, tem muito valor. Bom pessoal, agora vamos falar de um assunto sério aqui em relação ao nosso Botafogo aqui, que é o seguinte. Teve um remanejamento de datas aqui da CBF e alguns jogos que a princípio seriam adiados do nosso Botafogo, seria contra Corinthians e contra Fluminense, dentro da nossa sequência de jogos, desse calendário insano que a gente, não só nós, mas como todos os clubes, principais clubes brasileiros passam, né? Principalmente quem tem três vertentes, né? De um torneio internacional, Copa do Brasil e Brasileirão. Esses jogos foram remarcados, então teremos uma sequência de jogos fora de casa, assim como tivemos praticamente um mês jogando só no Rio de Janeiro, né? Uma sequência de jogos em casa, agora vamos ter uma sequência de jogos fora pesada, que é o seguinte: no próximo domingo, rodada do Brasileirão, né, contra o Fortaleza, dia 12 de maio às 15 horas, não, às 16 horas, perdão, no horário de Brasília. Depois, na próxima quinta-feira, a próxima importante rodada da Libertadores contra o Universitário lá em Lima, no Peru, às 19 horas, no horário de Brasília. Partida. Depois teremos a partida contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Essa aqui, onde eu estou vendo, não está com data ainda, mas tinha sido adiada, né? Mas foi remarcada para acontecer depois do jogo do Universitário. Depois também foi remarcada a partida da Copa do Brasil contra o Vitória. Depois, depois do jogo contra o Corinthians. Partida contra o Vitória de volta no Barradão, que a gente venceu por 1-0 no Newton Santos, mas fazer o jogo da classificação contra o Vitória lá no Barradão foi remarcado. E outro jogo que tinha sido adiado, tinha sido o jogo contra o Fluminense, que foi marcado, que vai ser no Newton Santos. Mas vamos ter 4 partidas fora de casa em sequência, uma no Newton Santos. E depois das partidas do Fluminense, vamos ter a partida com o Junior Barranquilla, última rodada da Libertadores, lá em Barranquilla, na Colômbia. No dia 28 de maio, às 19 horas. Esse que eu não falei data e horário, é porque foram remarcados e onde eu tô vendo aqui ainda não tá os dados tudo certinho, né? Então eu tô passando para vocês a sequência de jogos. E depois, no dia 1º de junho, teremos o jogo com o Grêmio, mas esse jogo eu acredito que vai, né? Todos sabem o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Acho que vai ser muita sacanagem com o Grêmio acontecer esse jogo aqui, não? Que eles estão passando. Eu acredito que em menos de um mês os caras consigam ter condições para jogar. Mas assim, mas de qualquer forma, a sequência de jogos que a gente vai ter é bem pesada, com a maioria dos jogos fora, apenas um jogo com o Fluminense, clássico Fluminense no Newton Santos. Então, meus amigos, em relação a isso, eu tinha feito um vídeo aqui recentemente no canal aqui, falando o que eu penso em relação a que deveria ser o foco do Botafogo nessa temporada, né? Em relação à Liga, no caso o Campeonato Brasileiro, ou as Copas, seja a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. A gente vai estar chegando num momento agora que eu acho que você tem que fazer escolhas. Temos jogadores cruciais que estão muito desgastados. A gente vê o Júnior Santos, que é o nosso melhor jogador de temporada esse ano. O cara se dá alma em cada jogo e o cara sai arrebentado. O cara tem partidas que ele cai no meio do gramado ali, quase tem dificuldade para respirar, ali, de cansaço extremo. Para mim, já contra o Fortaleza, a gente tem que poupar o Júnior Santos. É o principal jogador do nosso time. Para mim, a gente precisa muito mais dele contra o Universitário na quinta-feira do que agora contra o Fortaleza. E não é questão de menosprezar o Fortaleza, é questão de foco em competição. Podia ser contra a Palmeiras, contra quem quer que fosse. Mas na próxima rodada, entre a próxima rodada de Brasileiro, mais uma rodada de Brasileiro, e a nossa vida na Libertadores com o Universitário, eu prefiro muito mais a nossa vida na Libertadores. E como eu já falei no vídeo, pra mim, hoje temos um elenco forte, temos um bom técnico, nosso time é competitivo, é forte, pode competir com qualquer adversário do continente. Como eu digo, não é que é invencível, que ganha de qualquer um, mas que consegue competir com qualquer um, ter chance contra qualquer um. E assim, pra mim a gente tem que focar nas Copas.
enquanto não vier o Alão, o Igor Jesus, mais reforço para algumas lacunas que a gente tem no elenco, a gente tem que focar, para mim, nas Copas. Aí com a vinda do Alão, do Igor Jesus e com mais reforço, aí a gente tendo condições de pensar em montar até 2 times mais ou menos nivelados, claro que o titular sempre vai ser um pouco acima, mas 2 times próximos, que não seja um abismo assim de diferença técnica de um para o outro. Enquanto a gente não tiver isso, para mim a gente tem que focar nas Copas. Para mim, poupa contra o Fortaleza, se não todo o time, mas peças-chave. Para mim, Júnior Santos, Luiz Henrique. Dá para se pensar até no Marlon Freitas. O Gregory jogou pouco na LDU, né? O Gregory podia jogar, mas algum remanejamento no time ali considerável. Um time misto poupando os principais jogadores. Para focar no jogo de quinta. E nessa sequência insana que a gente vai ter, principalmente jogos fora, para mim a gente tem que focar a Copa do Brasil e Libertadores, meus amigos. Essa saudade brasileira é como eu falei também. Para mim, nesse primeiro semestre, para mim não seria tão correto focar no brasileiro, porque a gente também teve uma experiência do ano passado que a gente focou no brasileiro, abandonou o sul-americano, tudo o resto, e no final levamos fumo no brasileiro também. O brasileiro é muito difícil, é muito extenso. Para mim, o nosso time tem mais condições de brigar e ir mais longe em um jogo de Copa, com o elenco atual que nós temos, do que no brasileiro em si. E para mim, no brasileiro, a gente tem... Para mim, a gente ficando no G4, tá interessante. Não faço questão de ficar na liderança, primeiro, segundo. Para mim, estando no G4 ou muito perto do G4, nesse momento, é interessante. Então, se a gente não vencer alguns próximos jogos ali, com foco nas Copas, eu não criticaria, eu não apontaria dedo para Arthur Jorge, para a direção do Botafogo, para nada. Para mim, a gente vai acabar tendo que fazer escolhas. E para mim, a escolha mais sensata seria focar nas Copas, nesse momento, nessa sequência de jogos insana que a gente vai ter. E jogos fora de casa. Agora, deixa aqui embaixo nos comentários, meus amigos, o que vocês pensam. Vocês concordam, discordam, tem outro ponto de vista, tem outra alternativa que a gente poderia fazer para tentar equilibrar todos os jogos. E vamos torcer, meus amigos, para a melhor escolha do Arthur Jorge, da diretoria. Torcer muito para os nossos jogadores não se lesionarem, principalmente para os nossos jogadores-chave no nosso elenco, que vamos precisar muito deles nas próximas semanas. E que tudo dê certo para o nosso glorioso. Grande abraço a todos vocês. Não se compara, é diferente. Saudações alvinegras. Valeu!